Muitos de vocês já devem conhecer o nosso palestrante, e eu não deixo de passar, né? Fica ficando, né? Muito embora o nome Luiz Augusto Sombrio, certamente serão horas de muita luz para todos nós. E trabalhador incansável, psicólogo de formação, espírita, assim como nós, trabalhando e lutando, né, na seara do Cristo, vai nos homenagear então com as suas palavras de esclarecimento acerca do tema: os gigantes, né, destruidores da alma, ressentimento, ciúme, inveja e vitimismo, e que possamos, quem sabe, receber dicas para transformar esses gigantes destruidores em construtores gigantes da alma, o amor e, quem sabe mais, o que veremos. Com vocês então, Luiz Augusto. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer retornarmos aqui. Creio que já se fazem 2 anos da última vez que estivemos aqui palestrando. E nesta ocasião iremos abordar o que Joana de Ângeles, esta benfeitora querida, intitulou de Os Gigantes da Alma, título que ela tomou por empréstimo de um psiquiatra um tanto mais antigo e conhecido, o professor Mirai Lopes, que assim chamava, então, gigantes da alma, a estes sentimentos, quais sejam o ressentimento, os ciúmes, a inveja e o vitimismo. Joana de Ângeles, em sua série psicológica, muitas vezes nos faz perceber que agimos como se fôssemos crianças emocionais. Embora no campo da razão já tenhamos alcançado tantas realizações que a tecnologia hoje atesta, no campo emocional somos verdadeiramente crianças emocionais. E nos lembramos, indo um pouco além, dos nossos irmãos do reino animal. Os animais, e aqui poderíamos nos referir aos mamíferos, nossos animais de estimação, agem tantas vezes por instinto, embora já tragam alguns traços de sentimentos. Aliás, todos nós conhecemos nos cãezinhos os ciúmes. Portanto, é um sentimento não só humano. Mas nos lembramos que os animais são regidos pelos instintos. E quando alguns problemas, alguns desafios se apresentam àquele caro animal, ele vai agir sempre da mesma forma. Através do instinto, há a propensão a dar sempre uma mesma resposta. Nem sempre é suficiente para fazer face ao desafio, ao problema que ele precisa solucionar. Há, portanto, uma limitação da sua inteligência. Há uma repetição de atitudes dada a limitação do seu desenvolvimento psíquico, intelectivo, emocional mesmo, por que não dizer. Os seres humanos trazem, embora em uma outra gama de forças psíquicas, também essas limitações, também esses comportamentos algo repetitivos que na psicologia costumamos chamar de complexos, formas viciosas de fazer face a alguns problemas. Nós repetimos e repetimos comportamentos que verdadeiramente não solucionam. São, então, limitações, processos mesmo doentios de nossos seres, que às vezes, nas quais agimos como se fôssemos discos trancados, e assim nos lembramos de uma professora que tivemos na universidade, que, falando de psicologia, dizia que a neurose é como um disco trancado. Disco trancado, vejamos os discos de vinil, né?
porque os atuais não trancam mais. E aqueles discos antigos, que os mais novos talvez não conheçam, trancavam em uma trilha e ficavam repetindo e repetindo aquela trilha, até que alguém fizesse o favor de dar um tapinha na agulha. Nós, às vezes, agimos como discos trancados, repetindo e repetindo, sem realmente solucionar os desafios que a vida nos traz. E diríamos mais ainda, não nos damos conta das repetições e não nos damos conta de que não estamos solucionando nada, apenas repetindo velhas atitudes, funcionando de uma forma reativa e não inteligente. E quando aqui utilizamos o termo inteligência, nós, de fato, estamos querendo dizer um tanto mais da inteligência emocional. Aliás, o título de um ótimo livro do autor Daniel Goleman. Entre essas formas viciosas de lidar com certas dificuldades afetivas da vida, nós temos, pois, estes 4 gigantes destrutivos da alma: o vitimismo, o ressentimento, os ciúmes e a inveja. Vejamos, caros amigos, um pouco mais detidamente, cada um destes 4 comportamentos, estados de espírito, nos quais nós estamos a repetir qual o nosso disco. A vítima, cujo comportamento nós chamamos de vitimismo, ou seja, a pessoa que age como vítima. A vítima é aquela pessoa que se sente inferior à realidade, ela se sente esmagada pelo mundo externo, sente-se, a grosso modo, injustiçada pela vida. É importante aqui ressaltar uma diferença. No campo do direito, a vítima é aquela pessoa que sofreu uma ação delituosa. Não é o nosso caso, embora poderá ter sofrido também. E no nosso caso, a vítima é aquela pessoa que se sente injustiçada pela vida, por algo ou por alguém, tendo sofrido ou não uma ação injusta, delituosa, criminosa, ou como quer que se chame. Então, aquela pessoa que age de acordo com esse vitimismo, ela enxerga a vida, a grosso modo, nos seus aspectos negativos. E tenho certeza que todos estão lembrando de alguém conhecido, que é aquela pessoa que abre o jornal e ela vai direto para as notícias ruins. Aliás, são em sua maior parte nos meios de comunicação. Então ela vai acessar, vai buscar aquelas informações que reforcem ou potencializem a sua visão de mundo. A sua visão de mundo negativa, onde tudo se faz tão injusto, tão malévolo, tão cruel. E ela se situa, evidentemente, como uma pessoa gentil, como uma pessoa de boa fé, como uma pessoa inocente e impura, que não consegue fazer face a todos os problemas que o mundo apresenta. Nesta conduta, portanto, ocorre uma divisão. O mal está lá fora, não dentro de mim. Está em toda parte. Está nos criminosos, nos assaltantes, nos governantes, nos políticos. Aliás, todos nós nos incluímos nesse tipo de vitimismo. Mas, no entanto, somos nós que elegemos os políticos, portanto não somos vítima. Então, há essa divisão. O mal está lá fora, e em mim só há o bem, só há a luz. O que é, naturalmente, um grande equívoco. O mal e o bem estão dentro de mim. A luz e a sombra estão dentro de mim, como estão no mundo. Todos nós trazemos particularidades
sombrias, por que não dizer, e particularidades luminosas. Em meu caso, está no próprio nome, como o nosso amigo já ressaltou. Nós trazemos luz e sombra. Quando nós deixamos de enxergar alguma dessas duas forças básicas, nós estamos incorrendo em grande equívoco. Então, a vítima, ela se julga uma pessoa pura. Aquela pessoa que, por outro lado, se julgar de todo ruim, também está ignorando, está escondendo de si mesma o sol reluzente, que Jung chamava de self, e que Joana de Ângeles, também tomando por empréstimos os conceitos de Jung, também chamará de self, ou eu superior, eu divino, centelha divina, como tantas vezes nós chamamos no Espiritismo. Os Espíritos falam no Livro dos Espíritos desta consciência profunda, onde estão escritas as leis de Deus, perguntou Kardec aos Espíritos. E os Espíritos responderam: as leis de Deus estão escritas na consciência do homem. Portanto, nesta consciência profunda, neste eu divino, que é o Deus em nós. Mas, assim como o sol, ele também, muitas vezes, está encoberto pelas nuvens, que são, de certa forma, o nosso desafio. Dispersar as nuvens para, enfim, fazer usufruir do grande sol interior. Então, a vítima, ela coloca a responsabilidade dos problemas nos outros. Se ela é inocente, os problemas estão nos outros. A culpa está nos outros, a responsabilidade dos problemas está nos outros. Assim, dessa forma, ela há de se tornar uma pessoa bastante infeliz. Porque estar num mundo onde todos estão contra nós, onde todos nos vitimam, este é verdadeiramente um mundo muito ingrato, muito cruel. Vale dizer que o mundo em que vivemos, de certa forma, é o mundo que nós construímos. Os filósofos falam de uma visão de mundo. Cada um de nós tem uma visão de mundo. A forma como eu enxergo o mundo é diferente da forma com que outra pessoa enxerga o mundo. Alguém pode olhar para o mundo como uma fonte de grandes possibilidades, de muitos recursos, de muitas possibilidades de êxito, no campo do espírito, no campo da convivência, ou mesmo no campo material. E uma outra pessoa pode enxergar esse mundo como um mundo ingrato, como um mundo cruel, como um mundo que só traz penas e nenhuma gratificação. É a visão de mundo de cada um de nós e que deveremos naturalmente ajustar à medida que crescemos como espíritos que somos, para que a nossa visão de mundo seja um tanto mais fiel à realidade das coisas. E ainda que as coisas se nos apresentem de uma forma temerosa, de uma forma mesmo violenta, que possamos enxergar com os olhos da alma o eu divino que está em cada pessoa. Então, esta é uma possibilidade que temos. Poder enxergar para além dos problemas, para além das injustiças, para além do mal, e enxergar mesmo naquele que é o portador do mal uma centelha do bem. Quem sabe oculta, mas sem dúvida presente, pois que todo filho de Deus é o portador da sua chama resplandecente. Então há na vítima o processo de inculpar os outros, o que é com certeza muito cômodo, inculpar os outros pelos problemas que temos. E aí, evidentemente, uma distorção, uma justificação distorcida do nosso pensamento. Porque quando nós estamos vivendo este sentimento de vítima, nós
justificamos e racionalizamos as coisas de uma forma muito conveniente. O pensamento sabe, então, como distorcer aqui e ali para me isentar de responsabilidade e colocar a responsabilidade em qualquer outra pessoa. Então, são manobras que nós fazemos, manobras que, no final das contas, acabam nos fazendo mal. Porque estar nesta conduta, com certeza, é estar num processo mesmo doentio, patológico. Mas há essa corruptela do pensamento, que inverte uma coisinha aqui, uma coisinha ali e pronto. Está construído uma justificativa para os problemas e que não tem nada a ver comigo e tem tudo a ver com os outros. À medida em que nós responsabilizamos os outros, então, pelas dificuldades que vivemos, nós fazemos alguma coisa que não percebemos. Nós delegamos o poder das nossas vidas a outrem. Se os responsáveis da minha felicidade ou da minha infelicidade é alguma outra pessoa, isso significa dizer que, psiquicamente, eu estou delegando a eles a responsabilidade pela minha felicidade. Eu diria então, se ele fizer isto e aquilo, eu serei feliz. Se ele for assim ou assado, eu serei muito infeliz. Não depende de mim, depende de outro ou de outros. E aqui não há inteligência, caros companheiros. Pois que delegar a felicidade a outras pessoas, isto com certeza não é inteligência. A felicidade que podemos e devemos usufruir relativamente nesse mundo deve depender de nós mesmos. Nós podemos e devemos lutar por ela. Nós devemos e podemos tomar as possibilidades da vida em nossas mãos e fazer as coisas funcionarem de acordo com aquilo que eu desejo e aquilo que eu desejo de uma forma saudável, naturalmente dizendo. Então a responsabilidade e o poder devem estar em mim. E aqui também não queremos falar de um poder presunçoso, mas um poder humilde, o poder que se curva ante o grande poder de Deus, que acima de todos está a zelar pelo nosso bem, mesmo quando ele não concorde com alguns desejos que o tenhamos. E cabe a nós, portanto, aceitar a sua divina vontade. Mas o poder deve estar em nós e não deve ser delegado a outros. Portanto, eu devo assumir o que me cabe. Os êxitos e as derrotas, os reveses dessa vida devem ser assumidos por nós. São as nossas responsabilidades e assim podemos então continuar a lutar com chances de êxito, com certeza. Mas como as pessoas não agem de acordo com os nossos padrões, nós nos sentimos, portanto, infelizes e sofredores. Eu delego a elas esses poderes, elas não agem como eu agiria ou gostaria que agissem, porque as pessoas são diferentes, e, portanto, eu as inculpo. E quando eu as inculpo, eu tenho raiva delas. Então o sentimento de vítima traz sempre um sentimento de raiva, às vezes assim meio escondido pelo ressentimento, que logo a seguir iremos falar. E ao condenar as atitudes dos outros, que detêm o poder sobre as nossas vidas, nós tentamos mudar essas pessoas. Então a contraparte da vítima está a dominação. Ele, por um lado, é uma vítima, mas numa outra face ele é um dominador. Porque aquela pessoa que age como uma vítima, ela manipula com os seus sentimentos os sentimentos dos outros. E nós precisamos perceber isso. Quando nós estamos a fazer e quando estão a fazer conosco. Então aquela pessoa que se vitima, ela causa dó, causa piedade. E nós então começamos a agir conforme os seus desejos. E ela está manipulando os nossos sentimentos e, por conseguinte, as nossas atitudes. E nós não nos damos conta.
Então há uma outra parte da vítima que é um dominador. Então aquela pessoa que talvez se julgue tão inocente, tão ingênua, tão pura, traz por detrás uma máscara escura, dominadora, manipuladora. E há pessoas inseridas no meio familiar que conseguem dominar toda uma família, controlar as pessoas através da sua atitude de vitimização. Então, é um poder aqui realmente bastante doentio. Evidentemente, a pessoa que está vivendo esse estado não está se dando conta de todas essas facetas que aqui nós estamos a ressaltar. Naturalmente, todos nós vivemos e viveremos estados ou momentos de vida no qual nós nos sentimos vítima. Todos nós passamos por isso. E às vezes esse sentimento de vítima está dirigido com certeza à divindade. Nós temos as nossas querelas com Deus e às vezes nos sentimos vítimas. Por situações, por eventualidades que nós não podemos mudar e que são sofridas. Que Deus coloca nas nossas vidas e nós não temos ainda o poder de mudar, pois que são provas, são expiações que o Espiritismo tão bem explica. E passamos então a nos sentir vitimizados pela sabedoria divina, o que evidentemente é um grande problema, porque lutar com o Criador, nós todos sabemos quem é que vai vencer. E ainda bem que nós sabemos, e ainda bem que Deus sempre vence, porque a sua vontade é sempre pacienciosa e sempre muito caridosa para conosco, pois que visa o nosso crescimento, pois que visa a nossa emancipação espiritual do estado de espíritos quase ignorantes e truculentos e primitivos para o estado de espíritos luminosos, espíritos puros, como colocavam os espíritos a Allan Kardec. Então, o comportamento de vitimismo nada resolve, apenas adia os problemas. É um comportamento da fuga, não da resolução. Se o mundo apresenta-nos mais e mais problemas, ele nos pede mais e mais qualidades para transformar as coisas e mais atitudes. Não inoperância, não vitimismo. Quanto mais difícil se façam as situações que nos cercam, mais qualidades, mais esforço, mais tenacidade, mais fé precisamos ter. E não nos consagrarmos à revolta do vitimismo. O ressentimento. O ressentimento muitas vezes está relacionado ao processo da vítima. E na vítima, muitas vezes, há o sentimento de ter sido traído. E aqui, então, aparece o sentimento de ressentimento. E traído na confiança, traído nos seus sentimentos, traído nas suas expectativas. E quantas vezes, quando nos sentimos traídos, não estaremos equivocados, caros companheiros? Pois que nós esperamos algo de uma pessoa que ela não é capaz, não está talvez à sua altura. Ou talvez nós esperamos algo de uma pessoa que ela não faria porque não seria digna daquela pessoa. Porque ela tem um comportamento diferente do nosso. Porque ela tem uma visão das coisas diferente e quiçá até mais elevada, mais sábia. Nós colocamos expectativas, nos sentimos iludidos com as frustrações, nos sentimos talvez traídos com as suas atitudes e então passamos a nos sentir feridos. Então no ressentimento há uma ferida e esta ferida ela não quer curar e nós ficamos mexendo e mexendo na ferida como se isso nos desse até uma espécie de um gostinho pelo sofrimento que ela nos proporciona. Então, o próprio termo já ilustra o processo. Ressentir. Eu fico sentindo e sentindo novamente
aquela dorzinha e tenho gosto por isso. E eis aqui a doença. O ter gosto por estar remexendo na dor sem solucioná-la, pois que é também um comportamento inoperante. Então essa pessoa ela se mortifica e ela sente raiva, porque ressentimento ele é raiva. Mas é uma raiva escondida, é uma raiva que nós dizemos que está inconsciente. Então, normalmente, ela não chega a anelar a vingança, o mal do outro. Ela fica escondida. Talvez nós não nos permitamos pensar que sintamos raiva. Nós não nos permitimos pensar em vingança, já por algumas aquisições morais, por certo. Então escondemos essa raiva e damos um nome de ressentimento. E ficamos presos, ressentindo realmente como aquele disco travado que fica dando voltinhas no mesmo lugar. Então alguém já disse que o ressentimento é como uma brasa ardente. Eu me senti traído, me senti ferido, sinto raiva, o que diremos é bastante natural no ser humano, e sendo natural é tanto melhor que nós tenhamos consciência da nossa raiva, pois que aí nós podemos trabalhá-la, mas muitas vezes nós não temos essa consciência. E essa raiva ela seria como uma espécie de uma brasa que está ardendo, e que em seu primeiro impulso seria então de jogá-la contra aquela pessoa que nos feriu. Mas não me permito. E introjeto essa brasa ardente. Eu engulo a brasa ardente, ela entra fervendo para dentro de mim. E aí então decorre um outro problema, que são as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas, a espécie dessa brasa que entra queimando e deteriorando os meus tecidos internos, elas são também ocasionadas pelo ressentimento. E muitas vezes doenças graves. Então, por exemplo, o câncer é muitas vezes considerado uma doença de ordem psicossomática. Ressentimento, raiva guardada, um perdão que não foi dado, não trabalhado, não conscientizado, nós escondemos e ele começa então a se transformar em doença física. E aí então é como se fosse uma espécie de elaborar e de expulsar o problema pela via do corpo físico. Quem dera não precisássemos chegar a tanto. Quem dera pudéssemos refletir sobre esses sentimentos e encontrar uma outra saída, aceitando a atitude da outra pessoa, aceitando que ela tem liberdade de agir, aceitando que ela pode querer estar comigo, ela pode querer estar distante, aceitando os erros das outras pessoas, assim como eu preciso aceitar as dificuldades que estão dentro de mim. Então essas coisas não estão separadas, caros amigos. A possibilidade de eu aceitar o meu próximo com as suas limitações, ela é a mesma possibilidade de eu aceitar as minhas próprias limitações, os meus próprios erros, as minhas próprias más inclinações. Se eu não as aceito, não consigo aceitar nos outros. E passo a degladiar-me comigo mesmo, ou passo a degladiar-me com os outros, quando não enxergo esses processos em mim. Aliás, a vítima faz isso. Ela projeta nos outros o mal que tem dentro de si. Antes deveria enxergar em si e poder trabalhar. Assim poderia, com certeza, transformar-se. Então a mágoa, ela é acalentada, como chama Joana de Ângeles, pelo ego ferido, que fica a usufruir daquela dor e, muitas vezes, a vitimar-se. É, portanto, necessário conscientizar-se da ferida. É, portanto, necessário perceber que há forças internas capazes de nos levar adiante, mesmo diante das dificuldades e dos ferimentos.
Todos nós trazemos algumas feridas. Quem dera um dia poderemos passar pelo mundo sem nos ferir, preservando os nossos sentimentos, protegendo os nossos sentimentos, como chamava Augusto Cury. Mas nós ainda estamos um tanto distantes, então nossos sentimentos não estão protegidos. As pessoas conseguem manipular, manejar, retorcer os nossos sentimentos. E quando digo que as pessoas conseguem, é porque eu permito, porque talvez eu tenha até gosto nisso. Então meus sentimentos não ficam protegidos e se tornam sentimentos feridos. Precisamos sempre acreditar que há uma força dentro de nós, uma força capaz de nos impelir. Quando lembramos de Jesus, com os sofrimentos que passou, pelas dores que teve, e ainda assim, flagelado na cruz, foi capaz de continuar a dar o seu testemunho. Poderia ele ter se vitimado, poderia ele ter se sentido ressentido, afinal de contas, os seus companheiros, os seus discípulos tão amados fugiram diante da cena da crucificação. Se sentiria então ressentido. E ressentido talvez teria descido da cruz, como fala Raul Seixas na sua música. Vitimado, se sentiria então rebelde em relação ao Criador que teria lhe dado tal destinação. Mas teve forças de ir adiante. E teve forças de nos dar o sagrado e supremo testemunho que sempre nos serve como inspiração. Seguir a voz interior que nos leva a caminhar por esta senda, que nós espíritas chamamos de missão. Esta senda da evolução, esta senda que está em seguir a voz de Deus dentro de nós, a nos inspirar pelos caminhos. Nos lembramos do Salmo 23, tão conhecido. Ainda que eu caminhe pelo vale da dor e da morte, não temerei males, porque tu, meu Deus, estarás comigo. É esta voz interna de Deus sussurrando em nossas consciências. Vamos ao nosso terceiro gigante, destruidor, devorador, os ciúmes. Tomado muitas vezes, inclusive, como uma demonstração de amor. Não é assim que nós muitas vezes consideramos? Se ele está sentindo ciúmes, é porque ele lhe ama. Então aquela pessoa talvez até se sinta muito feliz porque o outro está sentindo ciúmes. Deixe isso piorar, vamos ver como é que vai ficar. O ciúmes não nos parece ser demonstração de amor, mas nos parece ser o medo de perder. Nos parece ser, portanto, posse, porque nós só perdemos o que nós possuímos. E é uma grande ilusão acreditar que nós possuímos pessoas, pois que nós não possuímos nem a nós mesmos. Nós não temos domínio sobre os nossos pensamentos. Nas atividades espíritas, quando nós precisamos nos concentrar, quantas vezes nos invadem pensamentos que nós não desejamos? Então nós não tomamos ainda o poder das nossas próprias almas. Não controlamos nossos pensamentos, não controlamos os nossos sentimentos. Então ainda assim nós queremos ter posse sobre as outras pessoas. Lê do engano de todos nós. Mas o ciúmes é muitas vezes confundido com a inveja. São diferentes. O ciúmes é uma situação triangular. Duas pessoas ou mais, duas pessoas disputam o amor de uma primeira. A situação prototipal está entre os filhos. Os filhos, os nossos filhos, ou nós como os filhos, sempre disputamos o amor da mãe com os nossos irmãos. Não há criança que não sinta ciúmes da mãe. Ela irá, possivelmente, um dia superar isso. Nós falávamos antes que os cãezinhos sentem ciúmes e às vezes mordem alguém, principalmente sentem ciúmes de outras crianças.
Às vezes se tornam perigosos para outras crianças, pois que sentem ciúmes. Então, os ciúmes é uma disputa de amor, diferente da inveja, que nós iremos depois clarificar. O ciúme, as duas formulações estão corretas no português, são uma disputa de amor, são, de acordo com o autor, o medo de perder. Nós temos medo de perder uma pessoa e nós temos medo de perdê-la para outro, sendo que este outro exista ou só exista em nossa fantasia, em nosso delírio. Pois que muitas vezes os ciúmes, ele é um processo bastante delirante, pois que não há ninguém a trazer-nos qualquer tipo de ameaça, né? De nos roubar o amor daquela pessoa que desejamos reter. Então, o medo de perder, ele aparece de várias formas na nossa vida. Nós temos medo de ser criticados. Então, nós temos o medo de perder o prestígio, a admiração das pessoas. Nós temos medo de ser rejeitados. Então, nós temos o medo de perder o amor das outras pessoas. Nós temos o medo de não sermos importantes, de não sermos ilustres, de não sermos amados. Nós temos medo da solidão. Enfim, o medo é uma outra palestra, pois que é um desses gigantes também. E que abrasa a alma e que abafa os nossos sentimentos. Quantas e quantas vezes o medo, ele é uma espécie de um anestésico da alma, recobrindo com as suas nuvens o sol interior. Mas o ciúme é o medo de perder. E ele, naturalmente, e aqui analisado, a gente normalmente irá considerar as relações de amor. Nas relações amorosas é onde normalmente o ciúmes apresenta com a sua pujança, embora ocorra outras vezes nos processos filiais e mesmo por vezes filhos já adultos ainda trazem processos de ciúmes intenso, às vezes em processos francamente simbióticos com os seus pais. Então, nestas relações onde o ciúme assume proporções mais avantajadas, há mesmo uma perda de identidade. Porque a identidade num relacionamento amoroso é mais ou menos esse entendimento de que eu sou independente e eu sou diferente de você. Eu sou autônomo. Eu não dependo de você e nem você de mim. Nós dependemos cada um de si próprio e de Deus. Esta é a verdade última, né? Então, esta é a identidade de perceber as nossas diferenças e a nossa individualidade. Mas nos relacionamentos muitas vezes acontece uma espécie de uma combinação tácita. Eu vou fazer tudo o que você espera de mim para que tu faça tudo o que eu espero de você. Combinação tácita, ou seja, isso não é estabelecido verbalmente. Então a pessoa espera que o outro haja conforme deseja e para que isso ocorra ela passa a fazer tudo o que o outro deseja e o outro vai se sentir nesse compromisso. Então nós começamos a anular a nossa identidade. Em vez de seguir esses princípios internos, essas inclinações de minha alma, eu passo a agir como eu imagino que o outro espera de mim. Veja-se só. Como eu imagino. Porque algumas coisas são ditas e outras são imaginadas. Então passam-se às vezes anos, décadas, e a pessoa vai acusar o outro, mas eu fiz tudo por ti. Eu doei a minha vida, meus esforços, as minhas horas de dor, de sofrimento por ti. E o outro talvez vai lhe dizer, mas eu não lhe pedi. Não pedi que tu abdicasse da tua vida, não pedi que tu abdicasse da tua profissão, não pedi que tu abdicasse dos teus sonhos. E esta é uma dura verdade. E se alguém nos pedir, caros companheiros, cabe a nós aceitar ou não, a culpa não é do outro. Então, num relacionamento, embora haja mútuo apoio
compreensão, aceitação, ainda assim há identidade e há autonomia. Eu não dependo do outro. Eu não dependo no sentido assim de que a minha felicidade interior, antes de tudo, há de depender de mim, das minhas realizações, da forma como eu lido com as minhas dificuldades internas, na conexão que eu faço com o meu eu superior. E a minha felicidade deve se fazer e se construir, quer eu esteja com fulano ou beltrano ou não. Porque hoje ele está ou ela está comigo, mas amanhã poderá não estar. Então, nos relacionamentos, há uma escolha de cada dia. A cada dia nós acordamos e fazemos uma escolha, se continuamos vivendo com quem estamos vivendo ou se paramos de viver. É uma escolha. Então nós devemos assumir esta escolha e não colocar isso como uma obrigação, pois que nós não temos obrigações nesse sentido. Nós temos escolhas e precisamos estar nos relacionamentos porque queremos estar e não devemos esperar que o outro esteja obrigado pelas nossas necessidades, pois que senão estaremos em relacionamentos francamente doentios. Então nós temos aquelas frases: eu não tenho valor nenhum, todo o meu valor está em você, quem seria eu sem a tua presença, sem a tua existência? Te peço que me faça feliz. Os pais dizem aos genros: desejo que tu faça minha filha feliz. É da educação, é um desejo até, com certeza, saudável, mas não na exatidão do termo. Porque ninguém faz o outro feliz. Nós fazemos a nós mesmos felizes. E não podemos depositar, mais uma vez reforçamos, a nossa felicidade no outro. Pois que Deus pode chamar amanhã de manhã o outro. E aí? Minha vida estará condenada? Irei morrer um mês depois? Na qualidade de suicida, então? A forma mais certa de não encontrá-lo será o suicídio. Então, a minha felicidade depende desta conexão com o meu eu profundo e verdadeiro, com Deus que fala dentro de mim, com este eu superior, com essa minha consciência ampla, e que me faz sentir digno das minhas ações, das minhas atitudes, que me faz sentir digno de libertar as pessoas e não prendê-las, e não dominá-las. Me faz sentir digno por aceitar o que os outros são, e aceitar mesmo o mal que deles venha. Recolho aqui um sentimento de dignidade, por poder estar acima disso tudo, compreendendo, amando. A dignidade de poder enfrentar os meus problemas de frente, de olhar para o meu eu inferior, ou a minha sombra, como chama Joana de Ângeles. Olhar de frente, assumindo os meus problemas, assumindo os meus sentimentos vergonhosos. Todos nós escondemos eles para debaixo do tapete. Levantar esse tapete é uma tarefa difícil, porque dá alergia, né? É muita sujeira. Mas precisamos levantar o tapete, quem sabe um pouquinho de cada vez, e ter a dignidade de olhar também para esse meu eu inferior e aceitar. O que é aceitar aqui? Pois que esta é a primeira pergunta que se faz. Mas como aceitar as minhas más inclinações? Não posso aceitar o mal, as pessoas diriam. Aceitar, em nosso entendimento, não significa, digamos assim, perpetuar aquele mal. Não significa nós apoiarmos o mal. Mas significa aceitar que ele existe. E ele existe, dentro de mim ou fora de mim. Então, aceitar a sua existência. Aceitar que eu ainda não sou um espírito perfeito. Que eu sou um espírito perfectível, mas ainda não perfeito. E isto é natural.
pois que eu venho lá da simplicidade, da ignorância, e um dia vou chegar ao Espírito puro, mas estou no meio do caminho. E devo aceitar que isto demanda tempo. Então, à medida que eu aceito que tudo isto existe, embora tenha desejo de modificar, mas enquanto aceito que para modificar é necessário tempo, e o tempo às vezes são de encarnações mesmo, eu consigo lidar melhor com essas coisas. Eu paro de armar essas defesas internas, de esconder as coisas, de delegar os problemas e as culpas aos outros. E eu começo a olhar para dentro e aceitar. E começo, inclusive, a me amar como eu sou, em movimento que estou. Amando mesmo os meus traços inferiores. Se Jesus nos pediu que nós amássemos o nosso irmão mais infeliz, o nosso irmão mais cruel, como não amar o infeliz, o cruel que existe dentro de mim? O Jung dizia que nós compreendemos muito bem o que Jesus nos disse quando se fala em amar o nosso próximo, mesmo aquele que mereça aparentemente menor amor. Mas quando se trata de amar a esse meu inferior, dizia ainda Jung, que toda essa verdade se inverte. Eu cuspo no chão, como faziam os judeus, e grito Raka, ofendendo-o. Ofendendo a esse meu eu interior que está lá, à minha frente. Não me aceito, não me perdoo, portanto, não me amo. Então a aceitação, caros companheiros, é o segredo de muitos desafios da alma. E poderíamos mesmo dizer, com um pouco de ousadia, amarás, ou melhor, aceitarás ao Senhor teu Deus, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, sobre todas as coisas, e aceitarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está toda a lei e os profetas. É bem possível que poderíamos dizer assim, é bem possível que Jesus poderia ter dito assim e só alguém não tivesse tomado a anotação. Então o medo de perder, ele é ele é um processo realmente que nos retém na retaguarda. Pois se eu tenho medo de perder as pessoas, isso significa que, por conseguinte, significa pensar que eu já tenho tudo e só tenho a perder, não há mais nada a ganhar. Eu já cheguei ao máximo do que alguém pode ter e a única coisa que pode acontecer é eu perder. Então a pessoa que tem medo de perder, ela se torna defensiva. Ela trata de apenas reter as coisas. E ela não vê as oportunidades da vida. Ela não vê que ela ainda tem muito a ganhar, muito a conquistar. O que ela tem ainda é muito pouco. Então ela se torna inapta para receber. Se ela tem medo de perder, ela precisa segurar tudo que tem. E não percebe que pode ganhar. Não abre as suas mãos para receber. Nos relacionamentos, às vezes estará presa num relacionamento muito doentio, daqueles que a gente olha e diz, seria melhor separar-se. E logo ali adiante está aquele outro ser, quem sabe, que poderia lhe complementar a alma. Mas ela tem medo de perder. Ela acha que já recebeu tudo o que podia. E, portanto, não consegue receber uma nova oportunidade. Então, o medo de perder nos faz, já de imediato, ser perdedores. É, de certa forma, a visão do primeiro lugar. O piloto da corrida, que está em primeiro lugar, o que dirá? Bom, agora não tem mais nada para ganhar, só posso perder. Esta não é a melhor atitude, caros companheiros. A nossa atitude é a atitude de quem está lá pelo 5º lugar, pelo 10º. Então a gente pode pensar, puxa vida, eu ainda tenho muita coisa para ganhar, muitas outras posições para conquistar. Talvez alguém que esteja atrás de mim possa até me ultrapassar.
mas eu também vou ultrapassar a outros. Há muito a ganhar. Naturalmente, nossa metáfora, não estamos incitando aqui a comparação e a disputa entre as pessoas, pois que se trata, no final das contas, de competir com nós mesmos, vencer a nós mesmos, alcançar o que é de bom e precioso dentro de nós mesmos. Às vezes nós agimos como aquela pessoa que está lá no alto da mina agarrando algumas pedras empoeiradas e achando que aquilo ali é o máximo que ela pode retirar da mina. Bastaria que fizesse o esforço de escavar para encontrar os verdadeiros diamantes. Mas ela tem medo de perder aquele pouco que já encontrou e não alcança as belezas, né, que a vida pode ofertar. A inveja, por fim. A inveja, então, ela, como dizíamos antes, difere dos ciúmes. Porque a inveja, ela é um processo a dois, é um processo de um par. Uma pessoa inveja uma outra pessoa. Então a inveja, em vez de ser o medo de perder, em vez de ser esta disputa pelo amor de alguém, a inveja é realmente um sentimento de inferioridade, um sentimento de estar aquém de uma outra pessoa. Então a Joana de Ângeles diria assim em suas palavras preciosas: a pessoa invejosa lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Combate com intriga e maledicência. Aguarda o insucesso do adversário. Em nossa experiência clínica, nós vemos que as pessoas podem admitir muitas coisas, assim, que não admitiriam publicamente em uma sala de atendimentos. Mas raramente, muito raramente, admitem que sentem inveja. Porque nós nos vergonhamos de sentir inveja. Mas todos nós temos. Aqui, ali. E não admitimos para nós mesmos. E eis aí onde o problema começa. Porque ter a consciência já é um começo de uma resolução. Mas não ter consciência é pior ainda. Então a inveja, ela advém de um processo de comparação. Quando nós percebemos que alguém tem algo que nós não temos, que ela conquistou algo que nós ainda não conquistamos e nós talvez desejaríamos, e na percepção da nossa impossibilidade de alcançar aquilo, uma percepção possivelmente enganosa, então nós invejamos aquela outra pessoa. E Joana de Ângeles diz mais: admiração pelo outro e tristeza conosco é inveja. Ela, inclusive, chega assim a afirmar: admiração pelo outro e aí a tristeza por mim mesmo já é o começo da inveja. Tenhamos cuidado, então, com isto. E a inveja, ela usa dessa forma covarde que é a maledicência. A ferramenta do invejoso é a maledicência. E quem é que nunca teve vontade de fazer aquela crítica àquela pessoa da qual a gente sente inveja? Falar mal, nem que seja por um pouquinho. Comentar assim, criticando, empanando um pouco o brilho daquela outra pessoa. Comentar alguém, desmerecendo aquela outra conquista daquela pessoa. E talvez ainda mais no fundo, inconsciente, desejosos de que aquilo vá que nem rastilho de pólvora e vá de boca em boca até que todos acabem por fim caluniando a pessoa que conquistou alguma coisa pelo seu próprio mérito. Então isto é inveja. Então a inveja, além de tudo, ela é covarde, pois que ela ataca desta forma surda, desta forma oculta. Ninguém sabe de onde veio, mas surgiu a calúnia, surgiu a fofoca, e isto começa a criar embaraços para aquela pessoa que algo conquistou.
Então há no sentimento de inveja um sentimento de inferioridade muito grande. E eis aí o começo do problema. Se todos nós temos, por vezes, sentimentos de inveja, e algumas pessoas, por muitas vezes, nós precisamos trabalhar a nossa autoestima. Talvez possamos avaliar assim: mas se ele conquistou, por que eu não posso conquistar também? Então, em vez de invejá-lo, eu vou admirá-lo. E eu vou observar como ele fez para conquistar isto. Vou tomá-lo, então, como um exemplo. Vou tomá-lo como um modelo. E posso conquistar também. Ou talvez de outras vezes, pois que, percebendo um pouco a situação, e as nossas avaliações, evidentemente, não se fazem apenas nas pessoas da quem a gente ouve, mas de nossas próprias escutas. De outras vezes, autoescutas. De outras vezes, nós invejamos pessoas que obtiveram coisas que nós nunca estivemos a lutar por elas. Então, uma pessoa conquistou, vamos tomar um exemplo qualquer. Uma pessoa conquistou o título de doutor na academia, numa universidade. Ela é doutor nesta ou naquela profissão, nesta ou naquela ciência. E uma outra pessoa pode sentir inveja disso, por isso que não é doutor, nem é mestre, nem é nem especialista. Sente inveja. Mas talvez, se auscultando, há de se dar conta de que, afinal, a sua escolha de vida não terá sido aquela. Talvez a sua escolha de vida tenha sido por outro caminho. E, evidentemente, não alcançaria o título de doutor, mas alcançaria outros títulos que a sua escolha iria proporcionar. Então, por consequência, iríamos assim concluir: então eu não sou inferior, tratam-se apenas de escolhas diferentes. Fulano de tal ganha muito dinheiro, que inveja. Mas aí vamos auscultar um pouco, olhar a nossa caminhada de vida e nos perguntar: eu fiz uma escolha de ganhar muito dinheiro? Na minha vida, eu abdiquei de outras coisas em nome do dinheiro para que pudesse talvez ganhar muito dinheiro? E talvez a resposta seja não. Se talvez nós tivéssemos escolhido por ganhar muito dinheiro, talvez lá estivéssemos ganhando muito dinheiro. O que traz também os seus ônus, os seus problemas, mas não fizemos a escolha. Então, como invejar? E aí estará aquele outro do qual nós invejamos sentindo inveja de nós, porque nós conquistamos outras coisas. Então, trata-se, caros companheiros, essas comparações, elas são realmente falácias. Nós comparamos pessoas que fizeram escolhas diferentes de vida. E, naturalmente, terão conquistas diversas, consequências das suas escolhas. Então, o que nós podemos desejar, isto será muito saudável, é que tenhamos sucesso nas nossas escolhas. Mas não vamos nos cobrar sucesso naquilo que não foi da nossa escolha. Pois que é assim que funciona a vida, né? Ter sucesso naquilo que a gente não se esforçou é uma visão demasiado infantil para nós outros. Então a inveja, ela é um processo muito comparativo. E nós vivemos de comparações, nós vivemos nos comparando uns aos outros. Isso, a grosso modo, só traz problemas. Pois quando eu me comparo a alguém, como na matemática, nas equações, existe o igual, existe o maior e existe o menor. Dificilmente, quando a gente pensa assim, a gente pensa no igual. Ou a gente tira por conclusão: eu sou maior e melhor, e isso é problema porque é orgulho e vaidade. Ou eu sou menor e pior, e isso também é problema, porque isso é inferioridade, isto é menosprezo às próprias forças. Então, o pensamento comparativo de nós para com outras pessoas, normalmente, é um pensamento perigoso. Procuremos fugir disso. Ao invés, procuremos nos comparar a nós mesmos. Eis aí uma reflexão saudável. Estarei hoje melhor do que eu era há um ano atrás?
Serei um melhor pai hoje do que eu era? Uma melhor mãe? Um melhor filho? Terei hoje mais maturidade para enfrentar as dificuldades da vida? Tenho hoje melhor habilidade nas minhas escolhas profissionais? Sou hoje um homem, uma pessoa mais competente naquilo que faz? Ou não? Então façamos essas comparações com o nosso ontem e com o nosso hoje, almejando a vitória diante dessa história, almejando o crescimento. E teremos um roteiro seguro para o equilíbrio interior, para a saúde, fugindo da inveja. Algumas vezes, em nossas reflexões e nossas observações, mesmo nos trabalhos espirituais, mediúnicos, e nas leituras, esses tempos relíamos o céu e o inferno, e nos dávamos conta quantas e quantas vezes esses processos da espiritualidade inferior, destes nossos irmãos que estão nos processos obsessivos, às vezes processos cruéis e malévolos, o quanto há nesses processos inveja e ciúmes, ressentimento, vitimismo. São os mesmos processos levados muitas vezes ao extremismo. Nos delinquentes, nos criminosos, nos assassinos. Quantos deles nasceram em condições difíceis e criaram essa visão de um mundo cruel, de um mundo que não lhes recebeu bem e continua a não lhes receber bem. Nos imaginemos nessa situação, nascendo num barraco, nas mãos às vezes de uma mãe que o joga em qualquer lugar para que alguém o recolha, que o recolhe às vezes quase por uma satisfação da consciência, para não se sentir culpado, e aos 8 anos de idade está pela rua, de pé no chão, sem teto. Se fôssemos nós, o que pensaríamos do mundo? Como veríamos as pessoas que andam com seus carros importados, lanchando nos shoppings, onde não poderíamos ingressar? Sentiríamos inveja, muita inveja. Sentiríamos ódio, vontade de destruir o que os outros têm e o que eu não pude conquistar. Pois que o mundo fecha suas portas. Esta seria possivelmente a nossa visão. Não estamos aqui aprovando essa visão, porque evidentemente, eu acho que nossa fala já foi capaz de demonstrar que há outras formas de ver o mundo. Mas, normalmente, esta é a forma mais comum de ver o mundo nestas condições. Então, ao julgar o nosso irmão do caminho, que se perdeu pela caminhada, analisemos a sua situação. E mesmo diante do mal que ele é capaz de fazer, possamos enxergar algo além, a centelha divina que traz no seu ser. Assim como podemos sempre e devemos sempre fazer essa conexão com este Deus que mora dentro de mim. Caros companheiros, já excedendo o nosso horário, esperamos ter aqui esclarecido um pouco sobre esses processos que todos nós conhecemos. E se alguém acha que não conhece, tem um problema maior ainda. Vamos refletir sobre isto. Vamos meditar, vamos transformar e vamos recolher dignidade em trabalhar os nossos processos interiores, para que possamos um dia, quando partir, nos sentir dignos de nos apresentarmos diante de Cristo, diante dessa luz que é puro amor, sem vergonha, sem culpa, com dignidade, com amor e com a certeza de que fez tudo o que podia fazer dentro do tempo que nos foi ofertado. Muito obrigado, companheiros. Devolvemos a palavra ao nosso ilustre colega. Agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós pedimos agora, Luiz Augusto,
fazer a prece de encerramento para nós e todos, então, com muita paz e muita saúde. Porque é, então, de nosso apreço, vamos orar ao sabor desta poesia tão bela, que se chama Cristo Gaúcho, do autor Milton Sebastião Souza. Perseguindo a vibração desta estrela imorredoura, Piazito da manjedoura, peço a tua proteção. Não sei fazer oração, pois sou rude deste jeito, mas com todo o meu respeito te entrego meu coração. E ao te ver, lindo menino, nesta triste estrebaria, eu reprovo a judiaria que te reserva o destino. Mas teu olhar cristalino manda minha voz calar. Quem sou eu para mandar contra algum plano divino? Mesmo assim eu gostaria de te ver nascendo aqui, no Rio Grande, Paraty, um rancho não faltaria. Acolher com galhardia, neste pampa é qualidade, e nossa hospitalidade não aponta estrebaria. Terias cama macia, talvez feita de pelego, muita paz, muito sossego, o pago te ofertaria. E para atender Maria, quando da dor derradeira, haveria uma parteira cheia de sabedoria. E os reis magos chegariam, montados em seus cavalos, e um punhado de regalos, por certo, te ofertariam. E depois te adorariam, pela noite inteira até, com Maria e com José, um chimarrão tomariam. Eu te imagino, Jesus, cavalgando desde cedo, disparando num varzedo, num potro feito de luz. E a trilha que te conduz, coberta pelo cruzeiro, que seria o tempo inteiro tua luminosa cruz. Tu verias refletido teu rosto em nossos regatos, sem Herodes nem Pilatos, ou qualquer outro bandido. O pampa imenso estendido seria o pago do amor, onde o Filho do Senhor foi muito bem recebido. Tu me desculpa, Piazito, se acaso falei besteira, pois quero a minha maneira fazer o mundo bonito. E quero porque acredito que um dia, quando eu partir, vais fazer alguém me abrir a porteira do infinito. Que a tua luz redentora, Cristo Jesus, tome-nos as almas, fazendo-nos perceber que vives dentro de nós. E a exemplo de Paulo, poderíamos então dizer: já não sou mais eu, mas tu que vive em mim. Sê conosco, Cristo amável. Toma as nossas mãos, para que possamos obrar na construção do teu reino, que há de ser de amor, de misericórdia, de alegria, de paz, de concórdia, de solidariedade. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje, amanhã e sempre, que assim seja.